Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, a partir do verso de número 4. Bom, eu acho que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Posso pregar agora? Eu não gosto quando fica tumultuado assim. Muita coisa eu perco. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra? A guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Verso 8. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Vamos dizer isso aqui? Está com ele a palavra do Senhor. Toque alguém perto de você e diga: tudo que você precisa é de uma palavra. Toque em outra pessoa e diga: a palavra de Deus é poderosa para criar uma saída em qualquer situação. Diga: a palavra de Deus é a chave de mudança para a tua vida. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor por causa da sua palavra? Tudo que eu e você precisamos na vida é de uma palavra. Tudo que nós necessitamos na vida é ter uma palavra. Quando Jesus resolve fazer uma seleção, em João capítulo de número 6, onde ele separa os fãs dos discípulos, e muita gente deixa Jesus, ele olha para os discípulos, os poucos que ficam, e fala: e vocês, não vão embora também? Porque Jesus não está muito preocupado com a quantidade dos seguidores, mas sim com a... E a resposta foi essa: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fez ficar foi o que cria algo novo na nossa vida é e o que nós precisamos nos concentrar, nos dedicar e abraçar é a palavra de Deus. A Bíblia conta a história que esses reis, primeiro, morre um rei e assume um novo rei. Quando assume esse novo rei, o que a Bíblia está dizendo? Que um rei dos Moabitas disse: o novo rei deve ser fraco. O novo rei não deve ter forças. Então eu me rebelo contra ele e deixo de pagar o tributo que eu tinha que pagar. Alguém já foi ferido nos seus direitos? Não, ninguém? Só eu. Alguém já foi roubado nos seus direitos? E aí ele se revolta, claro, se junta com outros reis e diz assim: vou atrás do que é meu. Faz um plano de marcha e diz: por onde vamos? Vamos pelo deserto. E eu pergunto: quem escolhe passar por deserto? Mas eles escolheram. Marcharam pelo deserto e adivinhe, não acharam água. Quando não acha água depois de 7 dias, não tem água para eles, não tem água para o exército, não tem água para o gado, começa 2 escolhas. Diga comigo: 2 escolhas.
Você pode escolher um lado, escolher o outro, e a vida vai responder sempre às suas escolhas. O rei Jorão, que podia ser Chorão, piada péssima essa, mas tudo bem. O rei Jorão começa a dizer: Deus nos trouxe aqui para acabar com a vida da gente. Deus nos trouxe aqui para eliminar a nossa vida. Ele quer nos matar. O que ele começa? Lamentar, murmurar e atribuir a Deus culpa que Deus não tem. E a atitude de muita gente é achar que está passando por juízo quando não é juízo. Achar que Deus está querendo castigar se não é Deus castigando. Atribuindo a Deus o fracasso e a dor da sua vida por causa de uma escolha mal feita, por causa de um caminho mal planejado. Ei, eu vim profetizar que tem caminhos que vão ser corrigidos nesta manhã. Ele escolhe passar pelo deserto, não acha água e diz assim: Deus quer me matar. Ora, você escolheu passar pelo deserto, não acha água e vai dizer que foi Deus? Você escolhe um caminho, não se provê do que é necessário para trilhá-lo, e aí quando as coisas dão errado, você diz: Deus quer me matar? Deus, o doador da vida, quer me julgar, quer me condenar, e a gente começa a atribuir essa culpa a Deus, e Deus está dizendo: vocês saíram aí sem água, sem planejamento, sem nada, entraram pelo caminho do deserto, e eu estou querendo te matar? Às vezes é a atitude que a gente toma, a escolha que a gente faz, e ele continua fazendo escolhas erradas. Por quê? Porque agora ele está dizendo o seguinte: ele veio e ele começa a lamentar. Mas a Bíblia diz que havia um outro rei do lado dele, o seu nome era Josafá, e a pergunta dele foi o seguinte: não é onde tem alguém que cava um poço? Alguém tem o telefone do cara do caminhão pipa que traz água potável? Alguém sabe como a gente faz para encontrar água? Sabe o que ele diz? Está com ele a palavra do Senhor. Segura a mão de alguém e diga assim: a saída sempre está na palavra de Deus. Em toda situação você pode fazer da palavra de Deus um escape. Em toda situação você pode fazer da palavra de Deus um refúgio. Em toda situação você pode fazer da palavra de Deus uma saída. Ela vai ser a sua defesa. A Bíblia fala que nós tomamos essa palavra como escudo. Nós tomamos esta palavra como proteção. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz para o nosso caminho. Essa madrugada eu estava meditando sobre isso e pensando: quantas vezes a gente está orando por problema, se a gente tivesse parado antes e orado por direção? Pergunta para alguma pessoa: você ora por problema ou ora por direção? Cada vez que você orar por uma direção, você está evitando uma oração por problema. Eu não estou dizendo que quem pede direção não tem problema, mas eu estou dizendo que muitos dos seus problemas podiam ter sido evitados se você tivesse pedido uma direção. Mas qual é o nosso problema muitas vezes? É que a gente sai fazendo, vê o problema e fala: Senhor, agora me ajuda a resolver. Senhor, atende meu... Senhor, mestre, eu preciso de um milagre. Olha a minha vida, o meu estado, faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando retirar minha alegria. Mas Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Remove a minha pedra. Acho que eu vou fazer uma música, gente. Mas e se tivesse orado por direção antes? Eu lhe garanto aqui, sem querer falar um percentual, que se a gente tivesse orado por direção, a gente tinha evitado boa parte dos problemas e boa parte das orações por problemas que a gente tem feito. Sim ou não? Sim ou não? Então ele começa agora a dizer: Senhor, Senhor, Senhor. Mas o outro diz assim: onde a gente vai conseguir uma palavra para sair dessa? Porque a palavra de Deus é poderosa para criar onde não existe nada.
Eu queria que você recebesse isso hoje aqui. A palavra de Deus é poderosa para criar onde não existe nada. A palavra de Deus tem o poder criativo que gera onde não existe. Eu vim aqui hoje que entregar algo no seu coração. Você pode estar começando do nada, mas se você tiver uma palavra, algo vai ser criado na sua vida. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 3, diz assim: pela fé nós entendemos. A fé te leva ao entendimento. Diga, a fé me leva ao entendimento. Ele diz, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de forma que o visível é feito do invisível. Eu não sei se você entende que o Espírito Santo começa a trazer para mim e para você esta manhã, que do nada Deus pode, por sua palavra, criar alguma coisa. A terra era caos e Deus, por sua palavra, criou tudo. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que passará o céu e passará a terra, mas o que não passa? E sabe por que a palavra não passa? Porque depois que passar o céu, depois que passar a terra, a Bíblia diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra. E isso vai ser criado por meio do quê? É por isso que passa o que está construído, mas não passa aquele que constrói. Irmãos, as coisas mudam, mas esta palavra não muda. Apoie a tua vida sobre a palavra de Deus e do nada Deus faz alguma coisa acontecer. Há alguém aqui hoje que recebe isso e pode acreditar, estar aqui hoje ouvindo uma palavra de Deus, vai abrir sua visão. Escute isso. Eu percebo que Josafá, quando a gente lê um outro episódio da vida dele em 2 Crônicas 20, ele estabelece 3 pilares de culto que a gente segue até hoje. Primeiro, o pilar da oração. Quando você ora, você comunica com Deus. Segundo, ele coloca o pilar da adoração. Ele era aquele que colocava os músicos à frente do exército. Lembra dessa passagem? Cantava. Enquanto cantava, Deus agia. Mas uma das coisas que estava ali no meio do culto de Josafá, de 2 Crônicas 20, é que um profeta se levantava para declarar uma palavra. São 3 pilares: orar, profetizar e adorar. Vamos declarar isso? Orar, profetizar e adorar. E se a gente vem para este lugar, e quando eu penso nessa passagem de Josafá, quando você está num lugar que tem oração, tem palavra e tem adoração, Deus está trazendo vitória ao nosso redor. Deus está mudando as histórias de vida ao nosso redor. Portanto, não despreze esse tempo de comunhão, de devoção, de entrega. Não despreze esse tempo de adoração na presença do Senhor. Eu tenho dito e repetido muito isso aqui na igreja. Para todo mundo que trabalha com você, ou para grande parte, a semana deles começa amanhã de manhã. Ele acorda e fala assim, a semana começa. E aí a segunda é um peso. Mas para mim e para você, sabe onde a semana está começando? Aqui e agora. Aqui e agora. Porque nós estamos recebendo uma palavra. Ele olha e diz ali, nós paramos no verso de número 12, por favor, veja o que a Bíblia diz. E Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Há uma palavra. E o que eles fizeram? Diz o texto, então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram. O que eles fizeram? Uma palavra não nos alcança se a gente não desce. Ninguém nunca é alcançado por uma palavra nas alturas. A gente só é alcançado pela palavra quando desce. E o que significa descer? Humildade, quebrantamento. Quando eu estou muito lá em cima, eu sei, eu posso, eu entendo, eu resolvo, eu decido. Mas é quando a gente desce, é quando a gente se sujeita, quando a gente fala, eu quero ouvir, eu quero escutar, quando a gente abre o coração. Eles eram reis, 3 reis, e um profeta.
Eles podiam dizer assim, a gente é rei, o profeta que suba até nós. Mas eles entendem que não importa a posição deles, diante da palavra, é sempre descendo. Levante a mão e diga, diante da palavra, é sempre descendo. Tem gente que vem ouvir a mensagem, mas ele vem ouvir altivo. Tem gente que vem ouvir a mensagem, mas ele vem ouvir orgulhoso, soberbo. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, que Deus resiste à altivez, mas Ele dá muita graça aos humildes. Tem gente que vem ouvir a mensagem para fazer análise, mas tem gente que vem ouvir a mensagem para encarar um espelho. Nos últimos dias eu tenho meditado muito na palavra que fala, se nós julgássemos a nós mesmos. Vou repetir, você repete depois, tá bom? Se nós julgássemos a nós mesmos. Vamos dizer? Se nós julgássemos a nós mesmos. Se a gente colocasse a palavra como algo que a gente desse para confrontar a nossa vida, reavaliar os nossos caminhos, rever o caminho que a gente tem seguido e trilhado. Josafá consegue contagiar os outros reis para descer. E quando desce, veja só, quando desce, verso 13, mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe, ou dos moabitas. Ele tinha uma ideia lá no deserto, ok? Observe bem. Agora ele está diante do profeta de Deus, e o que ele sustenta? A mesma ideia. Não adianta você vir aqui e ficar sustentando a mesma ideia sempre. Uhul. Ele fala lá, enquanto eles estão no problema, Deus nos chamou para nos matar. Aí ele está diante do profeta, em vez de ouvir o que ele fala, não, Deus chamou a gente para nos matar. Fala, amigo, você veio aqui fazer o quê? Dar a sua opinião ou buscar uma palavra? Você veio aqui fazer o quê? O que eu estou dizendo para você, eu não posso ter senso crítico. É isso que eu estou querendo falar? Eu estou falando com gente inteligente. Eu estou dizendo que você tem que ouvir tudo e engolir qualquer coisa que disser para você. Mas o que eu estou dizendo para você é que não adianta você parar diante da palavra de Deus, diante de uma mensagem que Deus quer fazer e continuar insistindo na sua opinião, no seu pensamento, na sua vontade. Porque a Bíblia diz que assim como os céus são mais altos que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Ou seja, as nossas ideias estão em um nível e as ideias de Deus estão mais elevadas. E o que a gente está precisando é buscar as coisas que são de cima, buscar as ideias que são do alto. Mas se você continuar pautando a sua vida na sua limitada e pobre interpretação, o que vai acontecer? Tu vai padecer nesse deserto. E não vai dizer que foi maldição minha, não, isso é praga dele. Não, não é praga minha, é escolha que a gente faz, é limitação que a gente coloca no nosso coração. Portanto, quando estamos diante da palavra, vamos descer, vamos abrir mão dos nossos conceitos e dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, testifica no meu espírito com o teu espírito. Mas o profeta olha para ele e diz assim, a tua sorte é que você tem um escolhido com você. Posso abrir um parênteses e falar sobre escolhidos de Deus? Quando eles chegam ali, olha o que o profeta vai falar no verso 14. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, e eu não respeitasse a presença de Josafá, Josafá é o escolhido. Vou dizer para você uma coisa, hein?
Se você encontrar um escolhido, é um agente que Deus está com a bênção, cola nele. Porque às vezes você vai pegar carona, viu? Se eu não respeitasse o fato de você estar andando com Josafá, olha só aqui o texto. O fato de você estar andando com Josafá, eu não te contemplaria, nem te veria. O que ele está dizendo? Existe alguém aí que vai receber a minha atenção. A atenção de Deus. E nós precisamos entender que quem Deus escolheu, Deus escolheu. Que quem Deus separou, Deus separou. Observe comigo Romanos, capítulo de número 9, verso 14, 15 e 16. Romanos 9, 14, 15 e 16. Deus está fazendo injustiça entre Jorão e Josafá? Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? O que ele diz? De modo nenhum. 15. Porque diz a Moisés, o que ele diz? Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de... Segure na mão de quem está ao seu lado, diga, não são os teus esforços, nem a tua capacidade, mas a graça e a misericórdia de Deus sobre a tua vida. O que eu percebo no texto é Deus fazendo uma seleção. E Deus dizendo assim, ô Jorão, eu escolhi proteger a vida de Josafá. Eu escolhi abençoar a vida de Josafá. Eu separei Josafá como meu. E aí você pergunta para mim, será que eu sou um escolhido? Aí eu lhe falo, domingo de manhã, um sol desse, só tem escolhido aqui, gente. Porque você veio ao lugar da palavra. E Deus está olhando para você e está dizendo o seguinte, não é de quem quer, não é de quem corre. Vocês saíram para tentar conquistar na força do próprio braço. Mas no final, é a graça e o favor de Deus que vai agir. E Ele te trouxe aqui hoje para te dizer que deserto não mata quem Deus escolheu. Que Moabita não mata quem Deus escolheu. Que cansaço, sede, fome não mata quem Deus escolheu. Porque quem Deus escolheu, atravessa o deserto e tem vitória do outro lado. Quem Deus escolheu, supera a crise e segue em frente. E Ele está dizendo, tem um escolhido entre vocês. E o exército que marcha com o escolhido, vai ter resposta do céu. E eu quero dizer para algumas pessoas que vieram desanimadas porque vieram sozinhos, ninguém mais na sua casa, mas você é o escolhido que Deus plantou lá, e por isso, você é o escolhido que Deus plantou lá, e por isso vocês vão atravessar. Você é o escolhido que Deus colocou naquele lugar, naquele trabalho. Você é o escolhido que Deus colocou entre aquelas pessoas. Alguém entendendo o que o Espírito Santo ministra aqui sobre nós? Porque é a presença do escolhido. O profeta diz assim, olha, dependendo da tua fé não acontecia, dependendo da tua crença não acontecia. Você é filho de um cara que adorou Baal, você é filho de Jezabel, misturado com Acabe, mas tem um escolhido entre vocês, e o escolhido é alvo da misericórdia, o escolhido é alvo da graça, é alvo
alvo do favor de Deus. E sabe por que eu não duvido na vida? Porque eu tenho certeza que eu sou um escolhido de Deus. Portanto, por onde eu caminho, caminho com confiança. Posso até passar 7 dias de sede e fome, posso passar até 7 dias de deserto na vida, mas eu sei que no final, Deus tem uma palavra provedora, Deus tem uma palavra de esperança. O escolhido anda de cabeça erguida, porque na hora em que a palavra de Deus é aberta, a vida dele é tocada, a promessa dele é liberada. Eu sei disso, amados, e o Senhor está falando nesta manhã: você é o escolhido que eu coloquei no meio desse povo. Verso número 15 do capítulo 3 de 2 Reis, ele diz assim: ora pois, trazei-me um tangedor. O que é um tangedor? Um músico, um arpista. Mas eu não tenho arpista, eu só tenho um tecladista. Trazei-me um tecladista. E sucedeu que enquanto o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre... Verso 16. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitos poços, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, o vosso gado, os vossos servos, os vossos animais. Volta para o verso de número 17. Não vereis vento, nem vereis chuva. Toque alguém e diga: não vereis vento, nem vereis chuva. Pergunta para ele: vai vir da onde? Bate no ombro aí, bate no ombro, fala assim: você não está querendo ver demais, não? Não está querendo ver demais, não, filho? Não está querendo ver demais, não? Diga comigo: não andamos por vista, andamos por fé. Às vezes a gente está querendo ver demais. E quando a gente quer ver demais, o nada nos desespera. Senhor, tua serva não tem nada. Senhor, teu servo não tem nada. E a gente vai deixando o nada abater nossa alma, abater nosso coração. Porque eu não tenho nada para resolver, não tem nada que eu possa fazer. Mas a água vai vir. Não é da chuva, não é do vento. Ela vai vir da palavra. Ela vai vir da palavra. Porque a palavra cria, a palavra faz acontecer. Você não está querendo ver demais? Enxergar demais? Romanos 4, verso de número 17. Olha o que Paulo nos ensina aqui sobre a nossa vida de fé. Vamos ler todos juntos? Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, final, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Levante a mão e diga: o meu Deus, por sua palavra,
chama à existência o que não existe. O meu Deus, por sua palavra, chama à existência o que não. Onde não tem saúde, Ele chama à existência a cura. Onde não há provisão, Ele chama à existência a provisão. Você acha que o anjo que serviu os pães a Elias passou na padaria? Pensou? Você lá no balcão da padaria. Alguém aqui trabalha em padaria? Supermercado? Ninguém aqui trabalha? Ninguém? Poxa. Alguém aqui trabalha, né? O anjo passando, né? 2 pãezinhos, por favor. Será que foi isso? Os anjos que alimentaram Jesus no deserto, será que passaram no extra do pão de açúcar? Eu ia falar no guaió, né? Quem é da época do guaió? Meu Deus! Esses cabelos brancos aí mostram muita coisa, irmão. Você acha que ele passou lá para fazer compra? É Deus chamando a existência a coisas que não existiam. É Deus chamando a existência a coisas que não aconteciam. Irmãos, eu já fiz e refiz as contas desse templo. E eu fico olhando e falo assim, não bate. Sabe por quê? Eu não sei se você acredita, mas eu acredito que tem muita coisa aqui dentro que Deus chamou a existência. Eu acho que numa noite tinha 200 blocos, Deus falou assim, vou botar mais uns 200 aí, eles nem vão contar. Eu acho que tinha assim uns 50 sacos de cimento, ele falou assim, vou botar mais uns 10 aí, eu nem vou contar. Aí você fala assim, homem é louco. Eu falo assim, não, é o que eu acredito, gente, que Deus chama a existência coisa que não tem. Eu acredito que Deus cria do nada, por meio de sua palavra, algo para a minha vida e para a sua vida. Porque quando Deus me chamou, mais de 20 anos atrás, nada disso existia, mas Ele disse, vai acontecer. E o que eu vim dizer para você aqui hoje é que existe um Deus que está dizendo, você não vai ver chuva, você não vai ver vento, e não se preocupe com o que você não está vendo, mas se prepare, porque logo você vai ver o resultado do invisível. Ei, levante a sua mão e diga, eu creio nos resultados do invisível. O Deus que chama a existência coisas que não existem. Ele chamou Abraão e disse, venha nascer uma nação. Ele juntou os discípulos e falou, vai nascer uma igreja. Diga, a palavra de Deus é poderosa para criar algo novo em minha vida. Onde é que eu estava? 2 Reis 3, né? E a última leitura. Porque assim diz o Senhor, não sentireis o vento, nem vereis a chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. 18. E isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, o que já seria muito. Deus está dizendo, Segure na mão de alguém perto de você e diga, se prepare. Deus está criando algo surpreendente. Arábia Xere Kodarabaha.
Eu sirvo um Deus que faz além. Você pode dizer isso? Eu sirvo um Deus que faz além. Põe na tela para mim Efésios 3, verso 20. Deixa a Bíblia aberta, 2 Reis 3. Põe aí. Vamos ler todos juntos o que está escrito aqui? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mais uma vez. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se prepara, porque aquilo que você pediu não é o que Deus vai fazer. Aquilo que você pediu é o que Deus vai começar. Aquilo que você tem pedido é onde Deus vai começar a fazer. Porque o que Ele tem para fazer vai além, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Porque, número 1, Deus nos escolheu. Número 2, aleluia, Ele chama a existência coisas que não existem. E número 3, Ele é um Deus de abundância. Ele é um Deus que vai além. Ele é um Deus que não se limita às nossas necessidades, mas Ele tem um propósito. Levante a sua mão e diga: eu creio que o meu Deus em tudo tem um propósito. Agora olhe só como a palavra de Deus é importante para a gente entender propósito. Eu já queria terminar, mas tem alguma coisa mexendo comigo aqui. Estou animado hoje. Escuta. É que eu preguei muito essa semana. E o problema é que quanto mais a gente prega, mais quer pregar. Aí a pessoa pergunta assim: mas vai ter, como é que tem mensagem? Eu falei: quanto mais mensagem você tem, mais mensagem você tem. Escuta. Quando a crise vem, o que Jorão diz? Jorão diz assim: Deus nos chamou aqui para nos matar. Mas no final, Deus chamou eles para quê? Para dar vitória, para derrotar os moabitas, para cumprir um propósito. Eu não sei se você crê, mas eu tenho uma profecia para te entregar aqui agora. Todo esse caminho veio conduzindo você até um ponto. Todo esse caminho veio conduzindo você até um ponto, para que você esteja exatamente no lugar que Deus quer, para cumprir o propósito que Deus tem, de sorte que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Fique de pé. Vamos acelerar isso aqui, senão vai longe. Você pensa que você veio atrás de dinheiro? Você pensa que era só uma questão de sobrevivência? Deus está te dizendo hoje aqui: é mais que isso. É propósito. É propósito. Ele disse: isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos.
Hoje é um dia que Deus escolheu para minar as forças do inimigo. Fala de fortalezas, fala de árvores e fala de campos. As fortalezas da tua mente hoje vão ser minadas. Aquelas fortalezas que Satanás estabeleceu, da mentalidade, do pensamento, isso vai cair por terra. Aquela semente que tem produzido frutos amargos, frutos podres, frutos de pecado, o Senhor diz: eu vou cortar hoje. Há um ambiente profético aqui. Todo campo que foi semeado joio, Deus vai limpar hoje em nome de Jesus. Deus está dizendo: vocês pensam que vieram aqui atrás de dinheiro, Jorão? Vocês pensam que vieram aqui atrás de água para sobreviver? Eu trouxe vocês aqui hoje para derrotar o adversário de vez. Levante a mão direita e diga: nós somos a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e diga: Senhor, hoje, neste lugar, eu creio que a minha vitória é mais do que eu penso, é um caminho debaixo do teu propósito. Eu sei que o Senhor me escolheu para este momento, e na minha vida coisas impossíveis serão criadas por causa da fé. Diga: eu sei que o Senhor chama a existência coisas que não existem pela sua palavra. Hoje, em minha vida, onde havia um vazio, a tua palavra vai preencher. Diga: para cada área, eu sei, existe uma promessa. Qual é o campo vazio da tua vida que a palavra de Deus não pode preencher? Qual é o campo vazio da tua existência que a palavra de Deus não pode entrar agora e produzir o impossível? O campo vazio da minha existência é a minha saúde. O campo vazio da minha existência é a minha vida sentimental. O campo vazio da minha existência é a minha vida emocional. Deixa eu te dizer uma coisa hoje: há uma palavra correndo como um rio. Há uma palavra correndo como um rio, e ela hoje aqui neste lugar está preenchendo a sua vida e trazendo à existência coisas que não existiam antes. Levante a mão e diga: o Deus Criador está neste lugar, gerando algo novo na minha história. Diga: hoje aqui, eu creio na vitória que Ele preparou para mim. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus.